Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. O livro da série Perdida, Karina Risse. Para Adri e Lala. O amor é invisível, entra e sai por onde quer, sem que ninguém lhe peça conta de suas ações. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. setembro de 1835. O que eu não daria para ter um desses? Pensei, parada na calçada diante da vitrine da maison do Sr. Giovanni, admirando o belo casaco de veludo verde. Não era exatamente a beleza da peça que atraía minha atenção. Ela parecia quente. O vento frio balançou meus cabelos, soprando um cacho dourado direto em minha boca. Eu o afastei, estremecendo de leve e passando os braços ao redor do corpo. A vidraça refletiu minha imagem sobreposta ao casaco. Examinei minha figura, do vestido desbotado e fresco demais para aquela época do ano. Alguns cerzidos da barra, a luva de crochê com pontos e linhas frouxos. Meus olhos azuis desanimados. Ao menos o chapéu e a bolsinha pendurada no pulso continuam apresentáveis. Tentei me animar. Como minha vida poderia ter mudado tanto? O cachorro amarelo ao meu lado latiu uma vez, me fitando com seus olhos escuros. Tem razão, Manteiga. A primavera já vai começar. Não vou precisar dele, vamos. Ele foi trotando na frente, liderando o caminho pela rua principal da cidade. Acabei rindo quando Manteiga se distraiu com uma trilha de formigas no meio da calçada. Ele não era exatamente o mais atento dos cachorros, mas era um bom amigo. Aparecera em minha vida 3 meses antes, poucos dias após a mudança para a nova casa. Eu tinha resolvido dar um passeio e conhecer a propriedade, depois a cidade, e acabei perto da praia. O cachorro estava lá, todo sujo de areia, e com um sorriso engraçado. Incapaz de resistir, brinquei com ele um tempinho. Claro que ele me seguiu até em casa. Então todas as manhãs o animalzinho retoma, me convidando para um passeio. Até que um dia decidiu não ir mais embora. Para minha alegria e imenso desespero de minha madrasta, Miranda não gostava de cachorros, nem seres humanos, nem de coisas além dela mesma, melhor dizendo. A decisão de nos mudarmos para o sul do país tinha sido dela. Meu pai ficara mais feliz em satisfazer o desejo da nova esposa, sem nem ao menos me consultar, o que não era novidade. Papai e eu não estávamos nos melhores termos fazia algum tempo. Senhora Valentina Albuquerque, chamou uma voz masculina. Estranhei um pouco. A cidade litorânea tinha uma infinidade de estabelecimentos comerciais, um grande teatro, um porto movimentado, restaurantes, hotéis e um fluxo de carruagem incessantes, assim como de pedestres. Era muito maior do que o vilarejo onde passei a minha vida toda, e a sua sociedade era bem mais complexa. Ainda assim, apesar de ter sido apresentada a algumas dezenas de pessoas, eram apenas estranhas, cujos nomes, muitas vezes, eu precisava me esforçar para lembrar. Por isso fiquei tão surpresa ao ouvir o meu nome ecoar pela rua principal naquela manhã, procurando entre os rostos de cavalheiros e damas que perambulavam pelas calçadas em frente às construções de fachadas coloridas. Avistei do outro lado da rua a última pessoa em quem teria pensado. Senhor Romanov? Exclamei estarrecida, mas incrivelmente contente por encontrar um rosto amigo. Bem, não exatamente amigo. Minha família e os Romanovs nunca foram muito íntimos, apesar de terem sido quase vizinhos a vida toda. Minha mãe não tolerava a presença de Lady Catarina Romanov, de modo que Dmitri e eu nunca passamos de meros conhecidos. Eu não sabia que ele estava na cidade. Ficava tão distante da vila. E, segundo os boatos, Dmitri andava bastante encrencado, com dívidas de jogos, para poder custear uma viagem como aquela. Alguns sussurravam que o problema era pior. Ele tinha sucumbido às garras do ópio. Por esse motivo, Lady Romanov ameaçara deserdá-lo. Corria a boca pequena que ele estava em busca de uma herdeira para custear o estilo de vida de tanto parecia lhe agradar.
Ainda assim, foi acometida por uma alegria quase juvenil ao avistar o ruivo atravessando a rua a passos apressados e se detendo apenas para dar passagem a uma carruagem. Por Deus, é mesmo a senhorita? Foi dizendo tão logo me alcançou, sorrindo largamente e tocando o chapéu. Ao vê-lo chegar tão perto, meu cachorro deduziu que eu estava em perigo e erniçou os pelos, rosnando baixinho. Dmitri recuou de imediato, um tanto pálido. Está tudo bem, Manteiga. Eu me inclinei para o lado, afangando o pescoço peludo do animalzinho. O Sr. Romanov é meu amigo. Meu guardião não pareceu muito convencido, mas se aquietou, ainda que os dentes estavam arreganhados. Mantendo uma distância segura, Dmitri se recompôs e fez um cumprimento galante. Não esperava encontrá-la. Fui informado que se mudou da vila, mas nunca soube para onde. Como tem passado, senhorita? Muito bem, Sr. Romanov. É uma alegria revê-lo. O que trouxe para o sul? Negócios, disse simplesmente, me examinando de cima a baixo. Então os cantos de sua boca se ergueram. O ar do litoral lhe fez muito bem, senhorita Valentina. Parece ter florescido desde a última vez que nos vimos. Permita-me dizer que nunca vi mais bela. Bem, aquilo não era exatamente verdade. Além do traje desgastado das luvas quase se desmanchando, eu tinha perdido algum peso, ao ponto que meu espartilho quase se unissem na parte de trás. Dmitri era conhecido pela galanteria, muitas vezes exagerada, como era o caso de agora. Obrigada, o senhor me parece muito bem. Dmitri sempre se vestia na última moda. Naquela manhã, escolhera calça e colete branco e os combinara com um paletó de brocado vermelho de ótimo corte, que lhe assentava nos ombros, generosos à perfeição. Achei um tanto brilhante demais para uma manhã ensolarada como aquela. Mas quem era eu para julgar o guarda-roupa de alguém? Como está a Lady Romanov? Perguntei. Por um breve instante, o desagrado endureceu suas feições, mas ele deu uma resposta educada. Não pude me conter e começar a indagar sobre Elisa, Theodora e a Sra. Clark, as suas adoráveis meninas, o Dr. Almeida, o Padre Antônio e todos os amigos quem eu conseguir me lembrar. Parece que saiu da vila, mas a vila ainda não saiu da senhorita. Ele abriu um sorriso torto. Dmitri não poderia estar mais certo. Espero ter notícias suficientes para sossegar o seu coração ansioso. Por que não me acompanha em um chá enquanto lhe atualizo? Eu adoraria, senhor, mas preciso ir ao armazém. E já havia me demorado demais. Ele observou a rua, um vinco se aprofundando entre as sobrancelhas. Não conheço a cidade ainda. Cheguei ontem, mas se me mostrar o caminho, será um prazer acompanhá-la. Manteiga latiu como se dissesse, mas eu já estou fazendo isso. No entanto, seria muito indelicado recusar a gentileza, não é? Além do mais, era bom conversar com um conhecido de modo que acabei aceitando o seu braço. Caminhamos pela rua central, mantendo o ritmo, enquanto Dmitri me contava o que sabia. Infelizmente, as notícias não eram o que eu esperava. A casa onde nasci e cresci, aí onde morava minha querida amiga Elisa e o marido, o Dr. Guimarães, passava por uma intensa reforma depois de ter sido atingida por um grave incêndio. Incêndio? Meu coração perdeu a cadência. A casa pegou fogo? Elisa, o Dr. Lucas, os empregados. Acalme-se. Ele pousou a mão sobre a minha, que descansava de leve na dobra de seu cotovelo. Um gesto tranquilizador, que de alguma forma me deixou um pouco desconfortável. A senhora Guimarães está bem. Eu a vi passeando com o marido pela vila. Não há muito tempo. Creio que ninguém tenha se ferido gravemente. Ao que parecia, uma vela tinha começado o incêndio, mas Dmitri estava convicto que todas as pessoas passavam bem. O alívio foi tão grande que, se não fosse pela crinolina rija, eu teria tombado de encontro ao chão. Ah, como eu queria que o serviço dos correios fosse mais eficiente. Eu só tinha recebido uma carta de minha amiga desde a mudança, que datava de uma semana após a minha partida.
Estava muito preocupada com Elisa. Quando deixei a vila, ela estava prestes a se casar. No entanto, as coisas entre ela e o Dr. Lucas não pareciam nada bem. E não eram apenas as correspondências de minha amiga que atrasavam. Até as de tia Doroteia se demoravam, e ela nem morava longe dali. A conversa me distraiu tanto que, quando me dei por mim, já estávamos em frente ao prédio de tijolinhos à vista. Dmitry se desculpou por não poder me acompanhar na volta. Tinha alguns pormenores a resolver. Ele lamentou que não conversássemos mais. Por que não vai até minha casa esta noite? Sugeri diante a porta do armazém, ansiosa para ouvir mais sobre os últimos acontecimentos na vila. Daremos o jantar para comemorar o aniversário de meu pai. Ora, mas é claro, eu irei. Eu não perderia por nada a oportunidade de estar em sua adorável companhia, bela senhorita Valentina. Sem avisos, ele agarrou minha mão, levando aos lábios. Meu rosto ardeu e eu pisquei algumas vezes, um pouco incomodada. Nunca fora muito boa naquele assunto. Flerte, quer dizer. Tinha sido um flerte ou apenas um cumprimento exagerado. Eu não era capaz de diferenciar uma coisa da outra. Eu era boa em algumas coisas, sabia bordar, pintar, executar uma peça ao piano razoavelmente bem. Meu francês era bom o suficiente para lecionar, se eu desejasse. Fazia cálculos de cabeça que a maior parte das pessoas conseguia. Porém, ao menos que o sujeito fosse bastante explícito em suas intenções, eu não era capaz de decidir se ele estava sendo educado ou me fazendo a corte. Eu nunca sabia o que dizer, apenas piscava um bocado. O que sempre acontecia quando eu ficava nervosa. O meu rosto adquiria um tom escarlate nada atraente. Em se tratando de reconhecer um interesse masculino, eu era mais inútil do que um candelabro com meia dúzia de velas em uma tarde ensolarada. Dmitry, por outro lado, era conhecido por lançar charme para qualquer coisa que usasse saia. Seria meio engraçado se ele desperdiçasse aquele talento comigo, além de nunca ter havido interesse de qualquer das partes. O rapaz procurava uma noiva rica. Teria de estar muito desesperado se cogitasse a mim para o posto. Eu não tinha no guarda-roupa um único vestido com menos de 4 anos de uso. De fato, meu dote era razoável um dia. Havia muito que não podia ser considerada uma jovem abastada. Meu pai tinha gastado quase tudo com os caprichos da nova esposa. De toda forma, puxei a mão me libertando do toque de Dmitry. Se ele percebeu meu desconforto, não transpareceu e se despediu com animação. Sem perder tempo, entrei no prédio de telhado alto, com meia dúzia de janelas no vasto salão repleto de prateleiras. Era o comércio que mais frequentava. Depois de fazer uma pesquisa pela cidade, tinha percebido que os preços ali eram mais justos. E, além disso, sempre conseguia negociar um desconto. Parei entre 2 estantes, pouco mais baixas do que eu, analisando todas as possibilidades reluzentes, tentando adivinhar qual delas enterneceria o coração de Walter de Albuquerque. Como não encontrei nada que parecia ter sido feito por anjos e contivesse poderes mágicos para operar o tal milagre, eu me contentei em admirar uma bonita estátua de um leopardo, feita por pedras vulcânicas. Seu detalhe era tão perfeito que o felino parecia prestes a saltar e ganhar vida. Seria um belo adorno para o escritório tão sóbrio de meu pai. E também seria necessário que acontecesse em meu bolso o milagre da multiplicação das moedas para pagar apenas um dos olhos de cristal fumê daquela estátua. A razão pela qual eu tinha ido até aquele estabelecimento era a esperança de que um presente pudesse fazer meu pai sorrir outra vez. Os primeiros 30 dias após a mudança tinha sido um tormento. O clima úmido e a casa fria fizeram meu pai adoecer. Foram várias semanas para que o recuperasse do ataque de asma. Mesmo agora, com a saúde restabelecida, ele não parecia o mesmo. Para ser franca, fazia tempo que eu não reconhecia. Senhorita Valentina, saudou o comerciante, surgindo bem atrás de mim como se eu tivesse conjurado. Dessa vez, não me assustei ao ver a figura toda vestida de negro, seu semblante encurvado, mas muito perspicaz. Eu já estava me habituando à sua maneira fantasmagórica de se mover. Bom dia, Sr. Martinelli.
A que devo o prazer de sua visita? Talcos novamente? Na verdade, hoje procuro um presente especial. O homem com pouco mais de 60 anos e uma larga careca gemeu. Não podia culpá-lo. Penchinchar se tornou uma palavra frequente em meu vocabulário nos últimos anos. Eu também não estava muito esfuziante com a situação. O que tem em mente? Ele quis saber. Eu não sei. É aniversário de meu pai. O senhor tem alguma sugestão? Bom, vamos ver. O homem começou a vasculhar entre as peças. Sorri de leve ao vislumbrar os frascos de creme de cabelo da senhora Clark dispostos em uma fileira, organizada na tábua de baixo. Sofia estava dominando o país com seus cosméticos. O que acha desta, senhorita? Perguntou-me mostrando uma ponteira de aço para as penas. Uma árvore frondosa esculpida na base. De certo, o dinheiro que eu havia juntado com muito custo, graças à economia que havia fazendo no orçamento da casa, sem que Miranda soubesse, claro, seria suficiente para comprá-lo. O problema é que papai tinha dezenas iguais àquela, toda de prata. Muito bonita, falei devagar. Mas eu acho que meu pai já tem uma ponteira suficiente. Ele nem gosta de escrever tanto assim. Não muito entusiasmado, o homem voltou a investigar, se curvando para a parte mais baixa da estante. Eu me afastei um pouco para lhe dar espaço e esbarrei um objeto em minhas costas. Uma bela caixa de charutos machetadas. Corri os dedos sobre a tampa lisa. Uma linha solta de minha luva enroscou na fechadura dourada trabalhada. Depois de desprender o fiapo, eu abri, examinando seu interior revestido de veludo cor de creme. As 3 pequenas prateleiras aonde aliavam os charutos. Quanto quer por ela, Sr. Martinelli? Hã? Ele aprumou a coluna quando percebeu meu interesse pela caixa. Com um suspiro um pouco entusiasmado, me disse o valor. Ora bolas! Eu só tinha 67% daquela quantia. A menos que... Parece razoável, senhor. Tentei manter a expressão neutra, unindo as mãos à frente da saia. E ela valeria cada moeda se não fosse pelo pequeno defeitinho. Que defeitinho? Puxou os óculos de dentro do bolso do colete, pendurou no olho esquerdo, aproximando o rosto para analisar o ínfimo lascado que o indicava na lateral da peça. E acho que tem outro aqui. Mostrei a ele uma parte mais escura na base da caixa. Temo que isso reduza o valor. Não pode vender um produto defeituoso pelo preço de um em perfeito estado. O Sr. Martinelli se endireitou tão depressa que os óculos se desprendeu de sua cara enrugada e se balançou em frente à sua barriga, como um pêndulo de um relógio. É só o nó da madeira. Não é um defeito, senhorita. Isso é o que o vendedor experiente diria para justificar uma peça defeituosa. Arrisquei sem muita convicção. Senhorita Valentina, lamento, mas o preço que eu lhe disse. Ele fechou a caixa em um gesto pouco animador e começou a se afastar. Não, espere, Sr. Martinelli, eu tenho uma proposta para o senhor irrecusável. Desenroscando a bolsinha do pulso, eu abri, puxando com cuidado a tiara de pérolas. Eu tinha imaginado que poderia precisar dela. Eu ganhara da vovó Augustine ao completar 15 anos. Para quando se casar, avisara ela, com um beliscão na bochecha. Isso era tão próximo de acontecer quanto asas coloridas nascerem em minhas costas. Eu não desejava nenhuma das duas coisas. O barulho das pérolas capturou o interesse do vendedor, que não hesitou em estender a mão. Com um suspiro, entreguei a ele. Ficam as cabeças, vão-se as tiaras. Ah, bem, coisas piores tinham me acontecido. Era apenas uma tiara bonita que jamais seria usada. De todo jeito. Isso é alguma brincadeira, minha jovem? Ele avaliou-a de diversos ângulos. Essas pérolas são verdadeiras? Minha avó teria preferido enfrentar a guilhotina a comprar uma pérola falsa. É um trabalho único. Veio da França com a vovó Augustine.
Creio que o Sr. D saiba reconhecer o bom negócio quando se depara com um. Essa caixa de charutos está empoeirada no seu armazém. Pode levar anos até que a venda, Sr. Martinelli. Já a minha tiara francesa não ficará na sua prateleira nem por uma semana. Ainda mais com a proximidade do baile dos Torres. Nájila pretendia dar um baile na quinzena seguinte. A sobrinha do joalheiro da vila havia se casado com Pedro Torres, um rapaz de boa família, coração grande e memória curta, e morava na cidade desde o ano anterior. Conseguia visitá-la algumas semanas depois da mudança, um atraso devido à saúde frágil de meu pai. Desde então, nos víamos quase todos os dias. Na verdade, eu passava mais tempo na casa deles do que na minha. Alguns poderiam dizer que eu estava fugindo. Minha consciência, por exemplo. A senhorita realmente deseja trocar uma joia por uma caixa de charutos? O Sr. Martinelli lançou um olhar especulativo. Sei que ela vale mais, então talvez o senhor pudesse abrir um crédito para futuras compras. A expressão do comerciante se iluminou, e tive certeza que chegaria a um acordo. Se o som de botas pesadas não tivessem repercutido pelo ambiente com a mesma sutileza de uma carroça carregada de vidros tobando na estrada. Capitão Navas! Exclamou o comerciante, esquecendo-se que estava no meio de uma negociação. Ele me entregou a tiara sem parecer se dar conta que fazia e se adiantou para recepcionar o recém-chegado. Devia ser um rei ou algo do gênero. Pensei um pouco aborrecida. O Sr. Martinelli parecia prestes a se ajoelhar diante do sujeito e lhe beijar as botas. Finalmente tenho a honra de receber em meu humilde estabelecimento. Adicionou, a fisionomia normalmente moribunda, cintilando de euforia. E pretendo fazer um bom uso dele, Sr. Martinelli. Boa tarde, senhorita. Boa tarde. Respondi de má vontade ao senhor importante. Não pretendia lhe dedicar muita atenção. O Sr. Martinelli já estava mais do que disposto a desempenhar esse papel. Por isso fiz o mais rápido aceno, mal lhe dirigindo o olhar. No entanto, algo me fez mudar de ideia. Ele também já ia virando o rosto para o dono do armazém, mas voltou atrás e mirou aquelas duas íris cinzentadas em mim. Tive um sobressalto. A tiara escorregou de minha mão inesperadamente frouxas, ao passo que meus batimentos cardíacos se tornaram instáveis. Comprimi os dedos contra o estômago, onde milhões de borboletas pareciam bater suas asas. Uma palavra atravessando meu pensamento, um sussurro, um zumbido que não fazia sentido. Foi totalmente desconcertante e inquietante. Nunca vira aquele homem antes. Estava certa disso. Ele tinha um ar diferente, nobre, mas um pouco insolente, elegante e ao mesmo tempo perigoso, como um grande felino. Talvez fosse o rosto oval e anguloso, o maxilar rígido, recoberto pela barba escura e os cabelos negros e indômitos, que davam esta impressão. Podia ser também a pele bronzeada que ressaltava ainda mais a cor das íris. No mesmo tom acinzentado do cristal na estátua de leopardo. Mais provável que fosse a cicatriz no lábio superior, a marca de meia-lua, que quase imperceptível. Mas estava ali, me alertando que ele não era um tipo de cavalheiro no qual eu estava acostumada a lidar. Então a palavra que sussurrava em minha mente com muita insistência não tinha fundamento ou razão. E lá estava ela, cada vez mais alta e clara. Você.